Olá, estudantes! Aqui é a professora Ana, estou aqui de volta com vocês. Acabamos de ver com a nutricionista Tayana que essa vasilha de feijão cozido estava na geladeira prestes a acabar o prazo de validade. Então a gente vai dar um fim para esse feijão para que ele não vá para o lixo e assim a gente evite o desperdício. Com esse feijão a gente vai fazer um delicioso hambúrguer de feijão. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai amassar esse feijão. Aqui eu já tenho ele amassadinho, vou colocar esse aqui de lado. E nele amassadinho a gente vai colocar. Eu amassei ele bem amassadinho. Eu amassei com o próprio garfo. Se você quiser colocar num processador e ficar mais fácil para você, pode ser também. Agora vamos começar a colocar os ingredientes nele. Vamos colocar primeiro o alho, a cebola, o orégano, uma colher de sopa de limão, a salsinha bem picadinha e agora vamos fazer os temperos. O tempero é a gosto e depende também de como foi temperado o feijão que já estava na geladeira. Se já estivesse bem temperado, coloca menos sal. Se tiver pouco temperado, aí a gente coloca um pouquinho mais de sal. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta, um pouquinho de páprica e vamos misturar agora. Para dar a liga ao hambúrguer e ele ficar com um formatinho de hambúrguer, vamos adicionar farinhas. Eu decidi usar farinha de aveia e farinha de trigo. Mas você pode pegar essa mesma quantidade e usar a farinha que você tiver em casa. Pode ser farinha de milho, pode ser farinha de rosca. Se você tiver só farinha de trigo, pode usar toda a quantidade só em farinha de trigo ou só na farinha de aveia, tá? O importante é a gente sentir a textura da massa do hambúrguer. Então aqui eu vou adicionar a farinha de aveia. Vou misturar um pouquinho. E adicionar a farinha de trigo. Vai depender a quantidade de farinha da quantidade de caldo que o seu feijão tinha. Se o feijão tivesse com pouco caldo, você vai colocar menos farinha. Se o feijão já estivesse com um pouquinho mais de caldo, então você vai adicionar mais farinha. Tá? Então isso daí vai depender de como que vai estar a textura aí do feijão. Porque feijão é uma coisa muito variável, né? Tem casas que gostam do feijão mais ralo, tem casas que gostam do feijão um pouquinho mais encorpado. E aí a gente vai adicionando aí um pouco mais ou menos de farinha de acordo com o feijão da sua casa. Então aqui vou colocar toda a quantidade da receita. E misturar até ficar uma mistura homogênea, a gente não conseguir mais ver a farinha branca aqui na mistura. Então, aqui eu já coloquei o óleo, um fiozinho de óleo na frigideira, esquentei bem a frigideira e na hora da gente fazer a bolinha do hambúrguer, eu pego uma colher, eu faço uma bolinha com a própria mão, tipo enrolar brigadeiro. E aí eu dou uma achatadinha nela. E aí a gente coloca já, aqui já tinham mais os dois prontos, a gente coloca ele aqui para fritar com um fiozinho de óleo. Enquanto ele vai fritando, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiveram dúvida na hora de colocar a farinha, nossa, mas o que é 1/3 de xícara ou 2/3 de xícara? Pegue uma xícara na sua casa e divida na sua cabeça ela em 3.
Aqui mais ou menos dividir em 3 aqui. 1/3 da xícara vai ser até aqui, 2/3 da xícara vai ser até aqui. Então, se você quiser usar 2/3 de xícara só de farinha de trigo, coloca mais ou menos até aqui. Se você quiser colocar 1/3 de cada uma, imagina então 1/3 de cada uma mais ou menos até aqui. Então, é uma dica de como usar essa medida de xícara na sua casa. Nesse tempo, a gente já pode virar o hambúrguer. Então, a gente vira de um lado e de outro. Aí a gente dá uma amassadinha nele assim, ó, para ele ficar um pouquinho maior. O tamanho do hambúrguer vai depender do tamanho do pão que você quiser usar. Se você quiser usar um pãozinho menor, você faz um hambúrguer pequeno. Se você quiser fazer um hambúrguer maior, aí você faz o hambúrguer, o pão de hambúrguer maior, o hambúrguer maior, para ficar do tamanho do pão. E esse é o resultado final do nosso hambúrguer. Então esse daqui, como eu disse, com um tamanho maior e esse com um tamanho menor, com pães diferentes. Como você pode rechear o hambúrguer, daí vai da sua imaginação, né? O importante é sempre você colocar um verde, uma cor diferente para você colocar mais nutrientes dentro do seu hambúrguer. E espero que você tenha gostado e que você faça na sua família. E não esqueça, sempre que você for usar o fogo, sempre esteja com um adulto do seu lado, assim como quando for usar uma faca ou algum objeto cortante. Vamos fazer mãos na massa com segurança. Muito obrigada!